Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme Um Homem Abandonado, lançado na Netflix. É... Gente, quando eu vejo um filme alemão, tailandês, turco, como é o caso desse, eu já vou com uma predisposição a gostar do filme, né? A gente vai torcendo. Eu falo por mim, tá? Em relação a isso. Eu já vou torcendo, eu já vou predisposto a querer ver um filme bom. Eu vou torcendo para que ele seja realmente bom. Porque é uma coisa. Claro que hoje tá muito mais natural. Tem cinema argentino, italiano, o coreano, o japonês. Os cinemas eles se desenvolveram demais, ainda bem, né? Ao redor do mundo. Muito mais nos últimos o quê? 15 anos, podemos colocar assim? O cinema de outros países se desenvolveram muito. Então, mas ainda não é tão comum. A gente vê muitos doramas, né? As séries coreanas ganhando uma grande. Séries coreanas, chinesas ganhando uma magnitude impressionante, mas ainda não é habitual, não é tão comum a gente só assistir coisa turca, ou só coisa alemã, ou só coisa argentina, italiana, por mais que tenha. Não é tão comum. Então, quando sai na Netflix, uma das grandes plataformas de streaming do mundo, aqui no Brasil domina, né? E no mundo é muito forte também. Eu fico torcendo. Eu falo. O cinema turco, o cinema alemão, o cinema tailandês, da Indonésia, tem que acertar. Só que infelizmente não aconteceu com esse filme Um Homem Abandonado. O filme ele tem bons atores. Ele não é mal filmado, ele é um filme bem produzido. Ele é um filme que ele não é aquele filme que você fala, nossa, esse filme é independente, amador, sabe aquele filme pobre, pobre na produção mesmo? Esse filme ele não é isso. Esse filme ele é bem feito. As imagens são bonitas, a fotografia, a filmagem é boa. O filme ele é bem produzido, ele é bem feito. Só que ele é um filme que ele se torna um filme fraco. Antes da gente começar, galera, se inscrevam aí, né? Quem ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like que que nós finalmente vamos falar um pouquinho aqui do filme. Vamos falar do filme, né? Do porquê que ele é fraco, infelizmente. O filme ele é um grande drama. Começa com uma trama muito interessante, né? Um garoto ali, né? Pré-adolescente, ele assume, acaba a família toma uma decisão por ele e ele acaba assumindo o crime do irmão, o irmão alcoolizado mais velho que ele, o irmão um pouco mais velho, alcoolizado, atropela uma pessoa e mata, né? E aí ele acaba assumindo a culpa no lugar do irmão por conta da idade e a penalidade ser menor, né? A prisão ser menor e ir para prisões diferentes porque ele não atingiu a maioridade. Então é um drama muito pesado, é uma história muito pesada, mas assim, bem interessante no começo dela. Aí se passam 15 anos, ele sai da prisão e aí ele precisa recomeçar. O que vai ser da vida dele? Começa o filme com ele sendo preso e saindo da prisão. Então não perde tempo nenhum em relação a isso. Aí você fala, beleza, né? Inclusive eu me questionei, eu falei, o que vai ser do filme agora? O que vai acontecer agora? Porque nós poderíamos estar acostumados a ver o que ele passou na prisão, qual foi o desenvolvimento dele, como é que ele cresceu, né? Como é que ele passou a adolescência e o começo da vida adulta na prisão, né? Como é que foi isso? Mas não, o filme opta por fazer ele fora, nas ruas, tentando sobreviver, né? E até aí, tudo bem, até aí o filme tá interessante. Aí quem vai buscá-lo é o irmão dele, completamente, porque a vida do irmão. A gente se pega pensando demais. Por que o irmão mais velho não assumiu a culpa, né? A família decidiu, o pai e a mãe. É uma coisa assim que você fica pensando, você fala, como é que um pai e uma mãe deixa um filho mais novo assumir o crime do outro porque a pena é menor? Né, você fica se pegando. E o irmão, e como é que o irmão mais velho, na hora que a polícia foi buscá-lo, não se entregou no lugar? Né? Você fala assim, meu, mas que barbárie, né? Mas até aí tudo bem. Essa trama inicial, ela é bem, né? É um grande drama, é um dramalhão. E você fala assim, caracas, né? Até aí você tá pensando e você tá dentro da história. Aí o irmão vai buscá-lo, esse mesmo irmão que ele não quer nem olhar pra cara, porque assim, ele se sente abandonado pelo pai, pela mãe e pelo irmão, porque ele não fez absolutamente nada. E foi uma decisão familiar. Uma decisão familiar, a decisão da família dele pra ele cumprir a pena no lugar do irmão. Então ele não tá querendo nem olhar pra cara do irmão.
E o irmão vai buscá-lo no dia que ele sai da prisão com a filha, com a sobrinha dele. A sobrinha dele é o ponto alto do filme, né? Ela é simplesmente maravilhosa. A menina é lindinha demais. É mó barato. É mó barato. Ela é um anjo, né? Ela é um anjo na Terra que acaba salvando todo mundo. Então, até aí, a trama do filme ela tá bem interessante. Aí ele vai morar na casa do irmão. Ele não vai morar na casa do irmão, ele não quer olhar o irmão, só que ele não tem pra onde ir. Ele conseguiu juntar uma grana na prisão, mas é pra fazer a loja dele. Ele é mecânico, ele precisa montar a loja dele. É a única chance que ele tem na vida, né? De tentar ganhar alguma coisa, de tentar meramente se sustentar. Aí ele vai passar essa primeira noite na casa do irmão, a contragosto, mas ele não tem pra onde ir. Tá? O irmão, a esposa, o irmão é tão estranho, porque o irmão, ele realmente, ele fala, né? Ele assume que ele sofreu muito com a ida do irmão pra prisão. Deveria ter assumido a responsabilidade lá atrás, né? Só que ele se culpa demais. Ele fala, do mesmo jeito que você foi, eu também fiquei pensando no quanto eu era culpado e acabar com a vida do irmão, né? 15 anos preso por um crime que ele não cometeu. Aí ele chega na casa do irmão, ele não contou pra esposa, a esposa acha que realmente o irmão dele, né, o mais novinho, matou realmente, ele nem contou que o irmão dele, ele não contou pra esposa que o irmão assumiu a culpa e passou todo esse tempo preso, então a esposa acha que o irmão que tá chegando na casa dela é só um ex-presidiário mesmo, então uma coisa assim estranha, né, estranha. E aí a esposa não quer ele lá, tal, fica aquela briga toda, aquela discussão toda, e ele passa uma noite completamente desconfortável lá. Eis que ele vai pra fora, pra rua, pra encontrar, né, pra achar uma saída, pra ir montar sua loja de mecânico com seu antigo amigo que ele fez na prisão também, tipo um reformatório, né, que ele fez lá com o antigo amigo dele, que é muito amigo, e ele tá tentando alugar um lugar pra montar a loja, né, de carro deles, né, a mecânica dele, que ele sabe fazer isso, que esse é o ofício dele. Até aqui tá muito legal o filme, tá bem gostosinho de assistir. Por mais dramático que seja, por mais pesado que seja, tá gostoso de assistir. Só que aí o filme ele se perde completamente numa questão de tudo dá errado. Tudo dá errado. É tão forçado pra massacrar o personagem principal que fica pobre. Tudo que ele vai fazer é o pior possível. É o pior possível. Se ele tá. É mais ou menos nessa proporção. Se ele tá sentado e cair, ele quebra a perna e não pode andar mais. Sabe? São sequências. São sequências de acontecimentos que é tudo pra dar errado. Ele tem. É mais ou menos assim. Ele tem um dinheiro ali, ele tem um dinheiro para, ele tem o dinheiro que ele guardou, que ele tá esperando para pagar o aluguel, ele tem uma única oportunidade de falar com alguém, aí ele sofre um golpe. Quando ele vai falar com um cara que finalmente vai alugar a loja dele, ele tem que cuidar da sobrinha. Antes disso, antes de tudo isso acontecer, o irmão dele com a esposa, eles vão viajar. Eles sofrem um acidente. Então a sobrinha não tem com quem ficar. Ele teria que entregar a sobrinha para um orfanato. Ele acaba, né, pesando a consciência porque a sobrinha adora ele. Aí ele fica com peso na consciência e volta pra ficar com a sobrinha. Algo muito normal, né? Uma criança linda, né? Uma menina linda que adora ele, adora o tio pelas histórias que o pai contava. Ele resolve ficar com a menina. Só que é uma coisa muito. É brutal, porque ele quer, né? Ele tem que sustentar a menina nesse meio tempo que o pai não tá. A mãe já morreu, o pai virou um vegetal. Ele precisa sustentar a menina, só que ele não consegue se sustentar. E ele não é bandido, ele não é nada, ele é um cara, é uma pessoa de bem. E ele não consegue nem trabalho. O cara, ele é trabalhador e não consegue nem trabalho. E o filme vai massacrando, vai martelando sempre no pior possível. Aí ele tem o tempo que ele fica no hospital, chega uma conta astronômica. Aí ele tem que vender tudo, ele tem que dar um jeito pra pagar uma conta de hospital que ele comeu no hospital. Ele não tem onde morar, ele não tem como comer. E ele tá tentando trabalho. Então o filme, aí ele toma golpe, aí ele perde o dinheiro. Aí quando vai chegar um cara pra ele falar que ele vai conseguir uma loja, ele não consegue. Aí ele tá com a menina um dia, que ele leva a menina pra tomar um banho, que eles não tem como tomar banho. Aí ele perde uma reunião de um cara que ele ia conseguir uma barganha boa pra ter a loja dele e sair daquele sufoco. Mas não, o filme o tempo inteiro ele massacra a gente e o personagem principal pra tudo dar errado. Então não é que pesou a mão, não é só que você fala assim, nossa, que filme pesado. Chega um momento que aí eu já comecei a achar meio babaca, meio bobo, meio pobre, sabe? Aí virou um filme fraco. Um filme que
tem uma proposta, ideias, né? Um resgate familiar gigantesco. E tem, na sua essência, ser um filme dramático, mas com um grande resgate e um filme belo, um filme bonito, chega um momento que fica patético, sabe? Que fica bobo. Porque ali eu já nem esperava mais. Tudo era o pior. Quando ele consegue ficar no apartamento alugado do irmão, chega o proprietário. Você já imagina que vai chegar o proprietário pedindo apartamento. Absolutamente tudo, não tem nada. Tudo bem que ele tá numa condição completamente desfavorável, financeiramente falando, tudo. Mas não tem nada dá certo pro cara. Nada em momento nenhum dá certo pro cara. Isso aí fica meio... eu achei que empobreceu demais o filme. Depois ele consegue se virar, né? Depois ele consegue se virar, consegue um emprego, o chefe, né? O chefe ali de uma oficina que o amigo dele, o amigo irmão dele, que era como se fosse um irmão dele mesmo, que eles se protegiam no reformatório lá, né? Tipo de uma espécie de uma FEBEM. Esse amigo irmão dele trabalha nessa oficina, só que o cara não quer contratá-lo, esse chefe mais velho. Aí ele acaba amolecendo o coração do chefe. As coisas começam a andar pra ele e dar certo. Eis que ele acaba não ficando com a menina porque o irmão dele volta. Spoiler total, hein, galera? O irmão dele acaba voltando. Mas no final ele acaba vivendo com a menina. Ela não mora com ele, mas ele acaba ficando com a menina. É bonito. Todas as partes, as interações dele com a menina é muito bonito porque é de uma pureza, de uma inocência muito grande. Não dá pra não se apaixonar, sabe, pela menininha ali, pela relação deles. Não dá pra não se apaixonar. Mas o filme, ele poderia ser muito melhor se ele não fosse tão forçado. Chega uma hora que é muito forçado pra dar tudo errado na vida dele. Sabe, você fala, mas tudo bem que ele não tem dinheiro, que ele não tem grana, demora pra pessoa se reerguer e a condição que ele acabou de sair da prisão, da cadeia e tal. Mas chega um momento que fica tão forçado, fica tão... Você já espera o pior. Acabou aquela coisa de você, nossa, não acredito que aconteceu isso. Acabou. Fica tão barato todo o drama, toda a forçação de barra só pra ele se ferrar na vida, só pra tudo dar errado, chega uma hora que banaliza. Banaliza, é tão forçado que banaliza. Aí já acabou aquele efeito surpresa interessante, gostoso, que você se coloca na pele do personagem, que você fala, eu não acredito que isso tá acontecendo, é muita desgraça pra uma pessoa só. Perde isso porque é tanto, que ficou irreal, ficou forçado pro filme acontecer. Infelizmente. O final é bonitinho, é aquilo que eu falei. As cenas dele com a sobrinha são lindíssimas, né? A menina é um anjo, lindíssima. Ele é um bom ator, é um personagem cativante, mas me pegou. Esse filme me pegou porque ele poderia ter sido mais sério. Ele poderia ter sido melhor. Mas e aí, eu tô certo ou tô errado, galera? Vocês concordam ou não com isso aí? Vão deixando nos comentários quem quiser, claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Valeu, obrigado, até a próxima.